Você já viu cantor famoso dizendo que vive do que ama, mas, na real, ama mesmo é torrar dinheiro? Carros de luxo, mansões com piscina aquecida, roupa de grife, mesa de bar virando camarote. Parece que a grana nunca vai acabar. Mas e quando acaba? Hoje você vai conhecer 7 cantores brasileiros que foram do topo das paradas direto para o fundo do poço. Todos eles ficaram milionários, nadaram em dinheiro, ostentaram sem freio, até que um dia gastaram demais e ficaram sem nada. Teve ídolo nacional pedindo ajuda para pagar o aluguel, teve lenda da música que morreu sem deixar um centavo, e teve até cantor famoso virando caminhoneiro para colocar comida na mesa. Então se prepara, porque essa lista vai te surpreender. E no final, você vai entender que a fama passa, mas a dívida fica. No palco, ele era um rei. No rádio, uma lenda. E nos bares do Brasil inteiro, um hino. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Reginaldo Rossi foi mais que um cantor. Ele foi um símbolo. Vendeu milhões de discos, lotou shows, virou nome de avenida em Recife e até entrou para a política. Teve casas, imóveis alugados, influência, fãs de norte a sul e grana, muita grana. Mas também teve um inimigo silencioso, o vício em jogo. Enquanto o público cantava suas músicas de amor sofrido, ele sofria fora dos holofotes com dívidas crescentes. Segundo o próprio filho, os últimos 4 anos de vida foram marcados por falta total de dinheiro, nenhuma reserva, nenhum investimento, nada. E o pior, nem mesmo o funeral pôde ser bancado pela família. A gente foi buscar nas contas e não tinha nada. A fortuna de Rossi, construída com suor e carisma, foi engolida por dívidas com cartas, apostas e maus negócios. Do luxo ao zero absoluto. Quando ele morreu, em 2013, o rei do brega partiu como um súdito da pobreza, endividado, apagado e sem o brilho que teve no auge. Sua viúva e seu filho seguiram vivendo de forma modesta, tentando manter viva a memória de um homem que teve tudo e perdeu tudo. O que fica é a lembrança de uma voz marcante, um repertório imortal e um alerta. Fama não é sinônimo de estabilidade, porque quando se gasta como rei, mas sem pensar como um, o trono pode virar penhora. Se Reginaldo Rossi perdeu tudo no fim, Donizete Camargo começou a cair ainda jovem. Nos anos 80, ele era chamado de a voz de ouro do Brasil, um prodígio. Aos 5 anos já cantava. Aos 10, ganhou o Festival Internacional no México. Aos 12, o Brasil inteiro conhecia sua voz, potente em galopeira. Música que virou hino sertanejo, regravada por lendas como Chitãozinho em Chororó e Zezé de Camargo. Discos de ouro, turnês internacionais, 18 CDs lançados, tudo parecia promissor. E era, mas a promessa não durou. Com o tempo, os shows diminuíram, os contratos sumiram e as contas chegaram. Donizete teve que vender bens, imóveis, equipamentos, perdeu tudo, chegou a pedir auxílio emergencial do governo. Eu precisava colocar comida na mesa, confessou numa entrevista. Hoje, longe do glamour dos palcos, Donizete é caminhoneiro. Roda pelas estradas do interior com carga na boleia e saudade no peito. Faz bicos. Às vezes canta em eventos pequenos, quase como lembrança de um passado distante. E o contraste não poderia ser mais simbólico. Antes, ele subia em palcos com luzes e aplausos. Agora, sobe no caminhão, sozinho com estrada pela frente e contas para pagar. Mas ele não reclama, pelo contrário. Diz que está recomeçando, tentando viver com dignidade. Só que ninguém esquece que esse homem, hoje, anônimo no acostamento, já foi a voz que emocionava multidões. Donizete é a prova viva de que fama infantil não garante futuro adulto. E que mesmo com talento e sucesso, quem gasta demais e não se prepara pode acabar trocando o microfone pelo volante. Se Donizete brilhou cedo e caiu rápido, Vanderlei Cardoso foi mais devagar.
Mas o tombo também veio. Conhecido como o Bom Rapaz, ele foi um dos maiores ídolos da Jovem Guarda nos anos 60. Multidões gritavam seu nome, seus discos vendiam feito água e as rádios disputavam suas músicas. Só com a canção Promessa, ele virou febre nacional. Ao longo da carreira, gravou 84 discos e vendeu cerca de 16 milhões de cópias. Assinou contratos milionários, comprou casas, viveu em mansões na Ilha do Governador e esbanjou o charme de galã em programas de TV, inclusive com Os Trapalhões. Mas a fama não dura para sempre. E o dinheiro, muito menos quando falta planejamento. Com o tempo, os shows ficaram mais raros, os contratos sumiram e o patrimônio foi escorrendo pelos dedos. Em 2014, Vanderlei teve que vender sua casa no Rio e se mudar para um apartamento simples em Campinas, São Paulo. Hoje, mora longe dos holofotes, virou sócio de uma pequena pousada para operários. Leva uma vida modesta, discreta, bem diferente dos tempos de ouro. Não há escândalos, vícios ou falcatruas no seu histórico, mas talvez aí esteja o ponto. Às vezes, só viver normalmente já é o bastante para perder tudo quando o luxo vira hábito. Ele continua cantando, lançando músicas novas, mas nunca mais recuperou o brilho financeiro de antes. O Bom Rapaz não virou vilão, mas virou estatística, mais um artista que ganhou muito e gastou como se o sucesso fosse eterno. Se tem um ditado que diz: quem casa quer casa, o Renner entendeu isso bem demais. O problema é que cada separação tirava uma, e o resto também. Famoso nos anos 2000 pela dupla Rick e Renner, ele viveu como poucos, shows lotados, discos de platina, contratos milionários, mansão em Alphaville, carrões, roupas de grife, tudo no modo ostentação. Enquanto eles cantavam Ela é Demais, o dinheiro parecia infinito. Mas não era. A dupla se separou em 2010 e ali começou a derrocada. Renner se viu atolado em pensões alimentícias, processos judiciais e nenhuma reserva. Tudo que eu ganhava era usado para pagar pensão, revelou em entrevista. A mansão foi vendida, os carros foram embora, o luxo virou lembrança. Hoje, ele vive de cachês modestos, participações em eventos menores e palestras motivacionais. Até tentou recomeçar em uma nova dupla com o sobrinho de Rick, mas nunca mais chegou perto do que foi. E o mais triste é que não foi falta de talento, nem de oportunidades. Foi excesso de confiança, de gastos, de vida grande sem freio. Renner vive hoje com simplicidade e tenta transformar sua própria queda em exemplo. Mas o que ele passou é um lembrete. A fama dá tudo e tira também, principalmente de quem acha que vai durar para sempre. Se teve alguém que viveu como estrela em todos os sentidos, foi Aguinaldo Timóteo, cantor romântico de voz poderosa, vendedor de milhões de discos, figurinha carimbada na TV e, mais tarde, político polêmico, deputado federal, defensor ferrenho de causas populares. Com tanto sucesso, Timóteo fez o que muita gente faria com rios de dinheiro. Gastou como se não houvesse amanhã. Comprou mansões, carros de luxo, imóveis por todo canto, ajudava amigos, parentes, gente da rua. Era generoso e gastador. O problema? O amanhã chegou e cobrou caro. Apesar de uma carreira longa e ativa, nos últimos anos ele já admitia que não tinha nem metade do que ganhou. Teve dificuldades financeiras e sua vida de ostentação foi dando lugar a um estilo mais contido, ainda que relutante. A família revelou que, ao falecer em 2021, Timóteo deixou muitos bens, mas também muitas dívidas e confusões patrimoniais. A distribuição do que sobrou virou um quebra-cabeça. O cantor que um dia ajudava todo mundo acabou sem ter quem ajudasse ele. Sua história é emblemática porque mostra o outro lado da moeda. Nem sempre a queda é imediata.
Às vezes é silenciosa, discreta, até a ficha cair ou faltar. E com Aguinaldo, o que caiu foi a ficha de que nem talento, nem mandato, nem sucesso garantem estabilidade quando o dinheiro escorre mais rápido do que entra. Se ostentação tivesse nome artístico, seria José Rico. Metade da dupla, milionário em José Rico, ele era conhecido pela voz forte, pelas letras dramáticas e pelo gosto extravagante. Andava com seguranças, usava relógios de ouro, carros blindados e roupas chamativas. Seu apelido nos bastidores? O Excêntrico. Durante décadas, a dupla foi um fenômeno. Shows lotados, sucessos como Estrada da Vida e uma das discografias mais marcantes do sertanejo. Dinheiro não faltava, mas o controle faltou. Mesmo com cachês altos e faturamento de milhões, José Rico vivia no limite, gastava demais, comprava compulsivamente, reformava mansões como se estivesse trocando de roupa. E quando os problemas de saúde chegaram, veio o baque. Ele continuou fazendo shows mesmo doente, porque não podia parar. A renda já não cobria as dívidas acumuladas. Quando faleceu em 2015, deixou um rastro de confusão patrimonial. A herança virou dor de cabeça, imóveis comprometidos, falta de organização e relatos de problemas financeiros na família. Ou seja, o homem que cantava sobre sofrimento viveu na prática o peso de suas canções. Ele teve tudo, viveu como estrela, mas também gastou como estrela cadente, brilhando muito, até desaparecer. A imagem que ficou foi a de um artista icônico, mas por trás da lenda existia um homem que não soube parar de gastar e que deixou para os filhos não só lembranças, mas contas para resolver. 7 histórias, 7 vozes que embalaram gerações e que, no fim, sofreram caladas quando o dinheiro acabou. O que elas têm em comum? Todos esses cantores brilharam, ganharam rios de dinheiro, foram aplaudidos em pé. Mas também gastaram demais, confiaram demais, viveram como se o sucesso fosse eterno. Não era. A fama passa, a conta chega. E a verdade é cruel. Não basta ganhar muito. É preciso saber ficar com alguma coisa. Hoje, o que ficou foram memórias, canções e lições. Porque o palco pode ser de ouro, mas a vida real cobra em carne viva. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias te deixou mais chocado? Você acha que o sucesso cega? Ou que a grana sobe a cabeça? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. No próximo vídeo tem mais histórias reais de fama, queda e decisões que custaram caro demais.